Olá, seja muito bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. Aqui quem está falando é o Marcos Eduardo. Eu tô com Pedro Quintanilha. É isso aí. E nesse podcast de hoje a gente vai estar falando sobre os erros e acertos de 2021. Boa. A gente vai estar compartilhando aí um pouquinho, né, do que funcionou, do que não funcionou e a nossa visão aí para esse ano, de certa forma, ainda um pouco turbulento, né? Sim. Pós-pandemia e trazer a nossa visão, né, dentro dos negócios digitais perante esse ano, tá? E para começar, Pedro, já quero te fazer uma pergunta, né? A gente tem... Você fala muito de uma perspectiva de entre o mapa e o território, fica sempre com o território. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e contextualizasse para as pessoas que estão aqui, né, nos assistindo, nos ouvindo, em relação a esse princípio, pode-se dizer assim, né? Legal. Cara, fazendo uma reflexão, né, do ano já e trazendo essa questão, vou pegar primeiro o conceito, né? Entre o mapa e o terreno, fica com o terreno é o seguinte: é importante você se planejar, é fundamental você se planejar, você ter um planejamento, você parar para planejar, né? É uma coisa que a gente faz com os nossos mentorados, por exemplo, através do Planning Day, a gente para pelo menos 2 vezes no ano com eles para planejar. A cada início de projeto, né, dos nossos mentorados, o start do que a gente faz com qualquer mentorado que a gente apoia e começa a trabalhar junto é parar para planejar, né? É uma das peças centrais do nosso funcionamento e talvez seja a pérola, né, daquilo que a gente faz na nossa mentoria, que é o planejamento, né, onde eu pessoalmente vou lá e faço o planejamento com aquele novo mentorado, né? O planejamento, ele é algo que a gente faz todas as semanas. A gente tem uma reunião de planejamento no Mentalidade e a cada 3 meses a gente para a empresa por 2 dias para planejar. Então, assim, só daí a gente já consegue identificar o quanto, né, quem assiste a gente, escuta a gente, consegue identificar o quanto o planejamento para nós é importante. Agora, o planejamento, ele sempre vai estar diante de uma realidade de implementação, de aplicação. Sim. E essa aplicação é o quê? É o mercado. Então, quando a gente pega o planejamento e vai para o mercado, normalmente ele é modificado. É a realidade, né? Exatamente. Ele é ajustado, ele é corrigido, ele é, às vezes, corrigido para cima, inclusive, né? Você precificou mal, você entrou mal, você achou que ia dar menos do que funcionou. Porque não é só para baixo. Às vezes a gente olha e fala assim, a campanha, alguma coisa que eu planejei fracassou. Não deu certo. Às vezes dá certo, dá muito certo, né? E aí você também planejou mal, porque deu muito certo, né? Então você precisa ajustar também, corrigir e tudo mais. É um melhor problema de se resolver do que quando dá errado, né? Mas acontece. E aí, cara, o conceito do entre o mapa e o terreno fica com o terreno é assim: imagina que você está com o mapa na mão, né? Planejou ali uma jornada, uma caminhada. E aí você está com o mapa na mão e aí você vê que no meio do mapa tem um rio, né? Que você precisa atravessar aquele rio. Aí você leva a roupa de mergulho, você pega todo o aparato, né, para mergulhar, e aí você vai. E você caminha na direção daquele terreno e tudo mais. Legal. Chegou lá, você olha e você vê que aquele rio está seco. O que você faz? Você bota a roupa de mergulho e cai de cabeça na areia? Né? Normalmente não, né? Então o que você faz? Você vai deixar lá a roupa de mergulho, ou vai guardar ela na mochila e vai atravessar a pé. Né? Então, basicamente, essa é a metáfora, acho que tangibiliza bem essa perspectiva, né? Então, cara, se eu cheguei lá e o rio tá seco, eu vou atravessar a pé. Eu vou buscar outra ferramenta para me facilitar. Eu não vou usar aquela ferramenta que eu havia planejado inicialmente, porque ela não vai ser funcional diante daquele cenário. Né? Então, para mim, essa é a realidade do entre o mapa e o terreno. O terreno tá aí, tá nesse lugar, entendeu? Legal, cara. Muito bom você falar disso, porque na minha visão, eu vejo que o mapa, né, acho que a importância de se planejar te dá uma visão e, de certa forma,
e uma previsibilidade de o que você precisa fazer para chegar naquele resultado, né? Então Sim. você não fica perdido, que muita gente que não se planeja, ela fica numa situação de, poxa, mas eu não sei, né? Porque ela não tem essa visualização. Entender que a resposta do mercado é muito mais importante, né, do que todo aquele planejamento que foi feito, também vai fazer com que você ajuste o seu percurso para você chegar no seu resultado, né? Sim. Eu queria que você compartilhasse, cara, se você teria alguma situação que você passou sobre isso, que você pudesse compartilhar. Algumas. Acho que Opa. 2021 foi recheado disso, né? A gente tinha como objetivo dobrar o nosso negócio, que é um caminho que a gente vem fazendo, né? A cada ano, né? Então, a cada ano a gente veio dobrando desde 2017, né? 17, 18, 19, 20 e 21 a gente acabou batendo na beira, né? Sim. Batemos na trave ali com 94% de resultado em relação à nossa meta de dobrar o tamanho do nosso negócio. Então, assim, a gente quase que dobrou, né? E foi bem ruim, assim, nesse sentido, apesar de ter sido muito bom no aspecto, né, cara? Somos gratos por continuar crescendo, gratos por continuar lucrativos, né? Mas, cara, ficar nos 94% ali pra mim foi assim, foi amargo, sabe? Foi um gosto amargo. Falei, cara, só por causa de um pedacinho ali que faltou. Então, isso me deixou assim, cara, pô, tem que pegar mais firme, sabe? E erros que aconteceram, cara, foram alguns que não estavam sob o nosso controle, o que a gente teve que, né, como a gente é 100% autorresponsável, né, aquilo que não está no nosso controle, não tem o que fazer. Então, a gente pega o que está no nosso controle e vai para cima e vai resolver, né, que foi uma perda na verdade nem perda, né, foi um ajuste de um grande cliente, né, um grande contrato que a gente teve, que a gente tinha uma perspectiva, né, de faturamento de pelo menos 2 milhões de reais para a mentalidade empreendedora com esse cliente, né, que era um cliente de consultoria. Então era um grande contrato nosso de consultoria que iria gerar, né, 2 milhões de reais para o mentalidade, que acabou não se configurando que acabou se reajustando. E, pô, foi ínfimo o resultado proporcional, a gente acabou nem considerando, foi tipo menos de 10% disso, tá ligado? Que gerou para nós. Então a gente precisou se reajustar em relação ao planejamento, justamente por conta dessa troca, né? Desse ajuste nesse contrato. E aí a gente precisou ajustar para poder não perder o ritmo nas outras frentes, né, do mentalidade. Então, assim, como a gente é consultoria, a prestação de serviço, né, premium, ela acaba sendo o maior gerador de caixa nosso, né? Sim. Então, isso foi uma questão que a gente precisou ajustar e tudo mais. E aí, cara, isso para mim apontou uma fragilidade, né? Uma fragilidade de uma dependência grande de um único cliente, algo que a gente vem mitigando, né, e diminuindo ao longo dos anos, né? A gente já chegou a ter uma época que foi sinistra, a gente já chegou a ter uma época que foi quando surgiu esse alerta, né? Que um cliente representava 80% do nosso resultado, que foi quando a gente se moveu para poder ajustar e buscar produtos menores e tudo mais, né? E aí, isso há 3 anos atrás. E aí a gente conseguiu, né? E aí, graças a Deus, pelo fato da gente ter dado esses passos anteriormente, a gente conseguiu ter essa baixa nesse contrato sem que isso colocasse a gente num risco de ruína de negócio, qualquer coisa desse tipo, né? Então isso foi muito maneiro poder ver que os passos que a gente anteveu conseguiram suportar na estrutura e fazer com que a gente continuasse crescendo. E um outro erro, aí um outro ponto, né, de revés que aconteceu nesse ano também foi a escala dos lançamentos do RR, né? Então a gente começou o início do ano vindo, escalando, né? E chegou uma hora que o preço do lead começou a ficar alto demais e tal, e a gente segurou
a escala dos lançamentos. Para quê? Né? Para a gente buscar um fluxo cada vez mais contínuo, né, de receita, né? E aí, apesar da gente ter vendas constantes do RR, elas não aconteciam de um jeito tão forte como se tornou ao longo do ano, Sim. que fez, inclusive, virar o nosso jogo Sim. para sempre, né? Sim. Que é o nosso fluxo infinito, né? A gente descobriu o nosso fluxo infinito no produto do Revolução da Recorrência, porque a gente já tinha descoberto isso no nosso produto da mentoria, né? Porque a mentoria ela não dependia de lançamentos, de picos de vendas, de nada disso. A mentoria ela já vinha fluindo, né? Funcionando com a estrutura de atendimento, todo processos estruturados. Ela foi melhorada, subiu de nível. A gente agregou novas pessoas ao time, agregamos novas coisas, evento ao vivo, né? Então foram coisas assim muito legais. Já tô falando erros e acertos juntos, tá? Coisas muito legais. E assim, o fato da gente ter conseguido encaixar o fluxo da mentoria nesse ano também, né? Melhorar, né? Otimizar o fluxo da mentoria nesse ano foi um negócio que trouxe injeção de lucro para o nosso negócio. Então, porque o contrato da mentoria ele é um contrato de médio porte no na nossa visão, né? Ele não é um front-end, ele é um meio ali de funil, não é o high-end de consultoria que é tipo 200 e poucos mil no ano e tudo mais, mas é um contrato ali que gera um fluxo de receita, de lucratividade relevante, e isso, cara, foi trazendo para nós essa perspectiva de, cara, a gente consegue escalar definitivamente sem depender de lançamentos, né? E não assim, fazendo de errado fazer lançamento, nem nada disso. A gente faz lançamentos, a gente é a favor, né, de quem faz lançamentos. A gente tem lá os faixa preta, né? 7 em 12 horas, né? 1 milhão em 12 horas, não sei quantos milhões, 2,5 milhões em 7 dias, enfim, vários resultados relevantes desses que são glorificados, né, dentro do mercado dessa digital, comunidade, né? Dentro do mercado digital, a gente tem, então a gente não faz de errado não, a gente acha que é muito bom, é uma tática excelente, e que se você, cara, aprenda e domina e use, entendeu? Agora, depender de lançamentos é muito ruim, né? A gente vivenciou isso em 2016, depender de lançamentos, né? Desde então, a gente veio modificando a forma como a gente funcionava, e o fato da gente modificar só foi fazendo a gente crescer mais, né? Sim. E aí, quando vem esse ano e que a gente consegue, que a gente iria escalar o RR utilizando lançamentos, e aí a gente percebe uma mudança no mercado que puxa a gente para voltar para a planilha, né? Para a cartilha, para voltar para a base ali, cara, não, vamos fazer o seguinte, cara, vamos desenhar um fluxo infinito do RR, assim como a gente conseguiu desenhar um fluxo infinito para a mentoria, assim como tem fluído a entrada de membros para o Mentalidade Master, que não tem nenhum fluxo funcional específico, né, de captura, de nada, mas que vem acontecendo, segue acontecendo, né, por conta do próprio resultado dos mentorados. O que a gente pode fazer com o RR? Para mim esse foi o grande acerto do ano, assim. Para mim foi a flecha na bunda da mosca, sabe? Desse ano, que foi sua obra, né? Você criou esse negócio, eu quero que você fale disso depois. No final do programa eu quero que você fale sobre isso. Vou falar disso pra também. Galera segurar, entendeu? Tipo o João Kleber. Ei, não, ainda não, para. Mas muito bom você ter falado, né, referente a essa perspectiva do contrato, que foi modificado, né, ao longo desse 2021, que acabou modificando uma perspectiva que já tinha sido planejada em 2020, né, por parte da gente. E aí eu queria que você trouxesse um ensinamento para, cara, esse empreendedor, esse profissional, que na hora dentro do seu planejamento, ele tem aquela visualização. No nosso caso, em 2022, a gente tinha uma perspectiva
desse contrato para 2021. Isso estava, de certa forma, como uma expectativa nossa de resultado para o ano de 2021, uma expectativa clara de ser alcançada, né, e um resultado bem expressivo. Porém, né, o mercado ele traz essa modificação da nossa frente. No nosso caso, por a gente ter já essa essência de, cara, vamos ficar aqui com o que o terreno está mostrando a gente e vamos ajustar. A gente já tinha, né, de certa forma, né, ajustando esse processo para não deixar a bola, né, parar de quicar. Porém, eu vejo que muita gente se trava quando uma situação do seu planejamento, sei lá, fica um pouco fora do controle, entendeu? É aquela pessoa que cria tanta expectativa no que foi planejado num período passado, não sei, 1 mês, 3 meses, 1 ano antes, que quando a situação muda, ela ao invés dela reagir, de falar, cara, eu não vou deixar essa bola parar de quicar, eu vou encontrar uma outra situação para eu conseguir o meu resultado, mas infelizmente eu vejo que muita gente se trava, fica ali paralisado, e aí, logicamente, o negócio não anda. Fala aí, brother, momento jabá rapidinho aqui no meio do podcast, interrompendo a transmissão aqui, tipo comercial, né? Tipo Jequiti, assim, ó. Eu tô aqui passando rapidinho para falar o seguinte, cara, se você quiser criar, lançar ou escalar um negócio digital de assinatura, sendo acompanhado diretamente por mim, sendo mentorado por mim, tem um link aqui na descrição onde você pode se candidatar para uma vaga no meu programa de mentoria, beleza? Então, aí foi, momento jabá, já foi, já passou aí, tá vendo? Não dá nem para pular o anúncio, né, cara? Que doideira, né? Vamos que vamos, volta pro podcast aí, bora. Cara, foi o que aconteceu com mais de 700 mil empresas, né? Sim. Que faliram num momento de que mudou o cenário, entendeu? 2020, né? Em 2020, entendeu? Aquele cenário de pandemia ali, explosão, né? Fecha tudo, não sei o que e tal. E, cara, 700 mil pessoas simplesmente naufragaram. 700 mil empresas, né? São milhares e milhares de pessoas, né? Milhões de pessoas. Naufragaram porque estavam presas à realidade dos seus navios ali, entendeu? Então, o mar mudou o cenário, e aí? Encalhou, né? Secou o mar, né? Tava todo mundo no navio e secou o mar. E aí? Né? Quem não conseguiu se adaptar para correr, botar a roda rápido, transforma em carro esse negócio e vamos correr, entendeu? Se enrolou, entendeu? Ou, cara, bota a asa aí e vão voar, entendeu? Se enrolou, quem não conseguiu fazer isso. Então, assim, a gente num ambiente empresarial, a gente não está livre, né? Flávio Augusto fala, estabilidade não existe, né? Eu gosto de pensar dessa forma, né? Ter essa clareza de que estabilidade não existe. Agora, previsibilidade existe. Uau. Entendeu? Sim. Então, assim, apesar de estabilidade não existir, previsibilidade existe. Então, você pode se planejar, ter algo que seja previsível, e quando você constrói um fluxo previsível, você consegue antever e você consegue ajustar a rota, né? Porque, por exemplo, o exemplo do próprio Flávio naquele período explosão pandêmico lá foi esse. A WhatsApp só tinha um monte de escola de inglês, entendeu? Física, e aí? Você vê o movimento que fez e como que tá hoje, modificou tudo, né? Exatamente, modificou tudo, é outro negócio, entendeu? Outro negócio, muito maior, inclusive, mais rentável, mais lucrativo, com mais previsibilidade, entendeu? Com mais segurança, sem estabilidade. Então, assim, essa perspectiva é uma perspectiva que é importante da gente construir, né? Entendendo que, de fato, cara, não existe estabilidade. Agora, a previsibilidade existe. Então, se você consegue ter receita recorrente, se você consegue ter uma estrutura que comporta para você caixa, para que você possa reagir a situações, é muito mais fácil. Por exemplo, essas 700 mil empresas que quebraram, eu não vou ser leviano de julgar cada um deles, mas boa parte delas já estavam quebradas, entendeu? Sim. Boa parte delas já estavam quebradas. Sem fluxo de caixa, já estavam operando sem previsibilidade, sem perspectiva, e aí quando cortou um pouquinho, morreu, entendeu? Sim. Então, o que muitas vezes acaba é o seguinte, quando a maré baixa,
quem tá de calça curta é exposto. Sim. Essa é a verdade. Então, o que acaba acontecendo muitas vezes é essa, porque a pessoa fica sempre operando ali, na linha. Meu irmão, teve um revés, teve um desafio, não consegue reagir, entendeu? Vai quebrar. Que é o que vai acontecer com a maioria dos negócios nesse ano, inclusive, de 2022. Né? Então, assim, não querendo, né, me colocar aqui como profeta do apocalipse, nem nada disso, tá? Mas a verdade é que a maioria dos negócios digitais de 2022 vai quebrar, entendeu? Uhum. Então, assim, a gente vai vivenciar isso, vai olhar isso. Inclusive, vale até um podcast só sobre isso. Vamos falar sobre isso. Entendeu? Porque, cara, tem algo que está acontecendo que quem não perceber, que quem não sacar, vai ficar pelo meio do caminho. E o legal de alguém que está começando agora, está podendo ter a chance de escutar a gente, é que quem está começando agora vai poder começar certo. Legal. Entendeu? Começar certo, cara. Começar recorrente. Quem começa recorrente, começa certo. Entendeu? Então, assim, o cara que conseguir dar esse passo para começar recorrente, vai conseguir dar esse passo de começar certo dentro do mercado digital. Por quê? Porque, cara, não vai precisar passar por todo o revés que um monte de gente vai começar a passar aí a partir dessa virada, entendeu? Legal, cara. Desse tempo. Muito bom. Eu queria que você trouxesse agora, né, algum erro e acerto de algum cliente, né, de algum mentorado, algum exemplo. O que você consegue compartilhar sobre isso? Legal. Tem um, cara, muito, muito interessante. Alguns que chamam a atenção, assim, né? O Wilfredo. Cara, o Wilfredo, ele teve um acerto, assim, muito forte, muito poderoso, assim. Ele foi, inclusive, o recordista atual. Ele é o atual recordista na mentoria. Eu nem fico marketando muito isso, não, para não gerar uma expectativa errada, né? Mas Sim. o cara conseguiu fazer... resultado atípico, né? Completamente atípico, cara. Ele fez mais de R$1 milhão no processo de colocar o projeto dele no ar, usando o nosso funil de alto valor, né? O que ele usou? Ele usou o nosso funil de alto valor, né? Foi a tática que ele usou. Então, usando a tática do funil de alto valor, que a gente ensina para os mentorados, ele, num período de 2 a 3 meses, ele fez mais de R$1 milhão. Então, tipo assim, foi, cara, explosão. E dentro desse espaço, né, de 1 mês e pouquinho, então foi 2 meses e pouco de mentoria, né? Ele era aluno do RR, depois ele veio para a mentoria. E aí deu 2 meses, entre 2 e 3 meses, eu não vou saber exatamente o ponto ali, mas ele fez esse resultado de R$1 milhão, com investimento tipo ínfimo, baixíssimo, porque ele estava vendendo a Doutora Escritura lá, que é um projeto dele lá. E dentro desse caminho aí, né, no curso da mentoria, ele fechou um contrato, usando as habilidades que ele aprendeu com a gente, usando técnicas, né, de copy e tudo mais. Ele fechou um contrato de R$10 milhões. Caramba. 8 dígitos, né? Então ele foi o cara que bateu em um menor espaço de tempo o resultado de 8 dígitos, começando com a gente no RR e vindo para a mentoria. Né? A gente tem outro cara que bateu 8 dígitos esse ano também, que começou na mentoria, né? O Vini, por exemplo. Então o Vini bateu com a sua agência, né? 8 dígitos, muito legal, né? R$13 milhões. E, cara, começou com a gente na mentoria, depois renovou a mentoria, depois foi para Mentalidade Master, renovou a Mentalidade Master e agora renovou de novo a Mentalidade Master, né? Falou que não larga a gente nunca mais. Então, assim, é um cara que tá continuamente com a gente também, então foi um grande acerto, assim. Um erro, cara, eu não vou expor o nome da pessoa, porque eu não pedi autorização para ela. Tá bom. Tá? Mas foi uma mentorada, tá? Então uma das nossas mentoradas, ela cometeu um erro no final desse ano. E Esse caso, assim, no final de 2021. Desculpe, no final do ano passado, final de 2021. Se você estiver vendo isso aqui em 2054, já era, né? Então, tipo, foi no final do ano de 2021. Então, no final do ano de 2021, ela cometeu um erro
que foi o seguinte. Ela tinha achado um produto que com baixíssimo investimento, ela fez 200 e poucos mil reais. Isso dentro da mentoria. Conseguiu achar um placô. Aí, ela, ao invés de repetir aquela ação, né, melhorar e repetir, ela quis inventar uma coisa nova. E, cara, esse é um erro recorrente. Recorrente, cara. É um erro que, pra mim, é um erro que ele é muito instrutivo, inclusive, né? Porque acontece na maioria dos casos, cara. Na maioria dos casos. Na maioria, e principalmente do mentorado que tá quase para virar um mestre da recorrência, sabe? É aquele último erro que o adolescente comete, sabe? Tipo... tipo, o adolescente que vai lá numa balada e bebeu demais, tomou um porre, entendeu? É basicamente isso, cara. É o adolescente da recorrência, ele comete esse erro, entendeu? Então, quando o cara tá ali às portas de se tornar um mestre, ou talvez seja um dos últimos aprendizados que ele precisa ter para virar de fato um mestre da recorrência, sabe? E aí, que é querer inventar, toda hora inventar uma coisa nova, sabe? Aí eu dei uma chamada nela, aí beleza, foi um revés, aí botou lá, sei lá, 30 mil, voltou 20 e tal, ficou 10 mil negativo, teve que tirar dos 200 e pouco que ela tinha ganhado para cobrir, né? E depois ficou trabalhando para poder, fora desgaste de energia, né? Tudo aquilo, né? Então, enfim, não foi 10 mil reais, né? 10 mil reais, beleza, cara. Tipo, pô, você tinha feito 200 e pouco numa outra ação, não equalizando, não afetou em nada o modelo de negócio. Mas afeta energia, pô, não sei o que, expectativa, é um monte de coisa junto, entendeu? E aí... eu trouxe um ensinamento para ela. Falei, minha filha, para de ficar inventando roda, inventando moda. Quer gastar sua energia criativa? Faz o seguinte, cara. Gasta sua energia criativa indo viajar com teu marido. Entendeu? É uma recomendação, inclusive, eu tenho dado para alguns mentorados, entendeu? Cara, você quer gastar energia criativa? Quer inventar? Faz o seguinte, cara. Inventa uma viagem. Inventa um passeio, né? Romântico. Inventa alguma coisa que realmente vale a pena inventar, entendeu? Pra você curtir o que você tá fazendo de online, entendeu? Mas aqui no seu negócio, cara, segue o processo, segue o caminho, entendeu? Repete mais do que fique querendo inventar. E aí, acho que despertou, entendeu? Legal. Elimina, não precisa de 10, 20 produtos, não precisa. Vamos diminuir o escopo de produtos. Não precisa ser um só. Você pode ter mais para servir seu cliente em profundidade. Importante ter mais, né? Porque também tem os teóricos do único produto, né? Não, você tem que ter um produto só, blá, blá, blá. Papo furado também do caramba, entendeu? Não, você pode ter e deve ter mais produtos. Deve ter. Porque quando você tem mais de um produto, você tem mais chance de amplificar. Agora, um de cada vez. Se você está começando, você não vai começar com 2, com 3, com 5. Vai começar com 1. Não consegue nem executar o processo todo de um. Quando você está começando, é um só. Acabou, um só. Está começando? Está do zero? Cara, é um só. Beleza. Passou disso, aí agora você começa a se abrir para um modelo de negócio. Agora você tem um negócio. Só para você olhar os maiores negócios do mundo. Eles têm um produto só? Não tem. Tem um mix. Tem uma suite. Tem um compilado de produtos. Né? Um compêndio de produtos. Possível que um seja o que tenha maior destaque. Porém, tem uma esteira, uma escada, ou o que quer que seja que você queira chamar. Órbita, né? Sei lá. Você pode dar o nome que você quiser, entendeu? Mas, cara, você tem que ter mais de um. Né? Então, mas começa com um. Você começa com um, depois você avança. Enfim. Então, para mim, o maior erro aí que posso destacar é isso, cara, dos adolescentes da recorrência, é querer ficar inventando toda hora. E aí, passado isso, passada essa fase, né, de descoberta, você começa a realmente andar com seriedade, com maturidade e crescendo de forma escalável, sustentável o seu modelo de negócio. Legal, cara. Muito bom. Muito bom. Para a gente estar finalizando aqui, eu queria que você deixasse um recado final aí para quem está assistindo, para quem está ouvindo a gente, né? Sobre, cara,
a importância de aprender com esses erros, né? Não Sim, com os erros e acertos, sim. e trazer ali um direcionamento aí para esse novo ano. Excelente, cara. Sábio é quem aprende com os erros dos outros. Então, assim, você não precisa necessariamente passar por erros para poder aprender. Você pode pegar tudo que você ouviu aqui nesse episódio e aprender, e não fazer do mesmo jeito, né? Então, essa é a minha recomendação, que você possa aprender com os meus erros, possa aprender com os erros dos meus mentorados, possa aprender com os nossos acertos também, né? E vamos caminhar, né, acelerando aí na direção do crescimento, né? E se você quiser, cara, dar o passo para começar certo, né? Tem um link aqui embaixo que a gente pode trabalhar junto, se fizer sentido para você, se você achar que está no tempo, Sim. né? Tem um link aqui embaixo e a gente pode começar, você pode agendar uma reunião com a gente e a partir desse agendamento da reunião a gente entende se faz sentido a gente trabalhar junto ou não, tá bom? Então, vamos para cima. Show de bola, né? E antes que eu me esqueça, você pediu para compartilhar sobre o fluxo infinito, né? Verdade. E o que eu quero deixar, né, eu quero compartilhar com você que quando você tiver, eu vejo muita gente, por exemplo, querendo inventar, né, querendo desenhar novas estratégias, mas simplesmente pelo fator de eu quero criar algo novo, né? Não sei se você já viu alguém assim, não, eu quero fazer algo novo, eu quero fazer algo novo, eu quero fazer algo novo. Porém, o que eu entendo para você estar criando alguma coisa nova, você tem que entender o problema que você está resolvendo. Que a efetividade, por exemplo, de uma nova estratégia não vai se dar pelo simples fato de você querer inovar, né? Você querer trazer algo novo sobre alguma coisa, mas sim sobre o problema que você está resolvendo. E com base nisso foi que eu consegui, por exemplo, criar essa estratégia do fluxo infinito que fez aí que o nosso 2021 alavancasse muito mais, né? Nesse finalzinho de episódio eu não consigo compartilhar toda essa estratégia, isso vai ficar para um próximo podcast, apesar da gente já ter feito aulas, né, dentro do RR, dentro da mentoria. Procura no YouTube aí, você deve achar alguma coisa. Você procurar no YouTube, que você vai achar alguma coisa. já compartilhou toda essa estratégia, mas é uma estratégia que, né, fez aí uma grande divisão de resultado em 2021 para a gente, que aí eu só queria compartilhar de fato esse ensinamento que pensa no problema. Qual é o problema que você está resolvendo? Não está funcionando? Beleza, olha para o problema e traz uma estratégia que resolva esse problema e isso vai fazer com que você melhore os seus resultados, tá? Boa. Em um próximo podcast a gente pode vir falando especificamente sobre isso. Perfeito. E como a pessoa consegue aplicar isso em seus negócios, tá bom? Ótimo. Show de bola. Olha, o que você precisa fazer agora? O que esse cara precisa, né? Essa pessoa precisa assinar fazer. o canal. É isso aí. Não, mas antes... Tirar um print. É isso aí. Pô, dá esse mole, né? Tira um print aí, marca a gente, cara, no Instagram, @PHMQuintanilha, @MarcosEduardoJR. Isso aí. Marca a gente lá. Qual a hashtag para hoje? Hashtag... Sei lá, acerta que dói menos. Acerta. Não, aprende. Aprende com os erros? Apesar de ficar muito grande. Acerta, né? Acerta que dói menos. Tá bom, acerta que dói menos. Então, né, tira o print aí, ou tira uma foto, compartilha, marca a gente vai saber que você veio desse podcast. A gente, né, busca sempre interagir com a nossa audiência. Vai ser um prazer poder conversar com você pelas mídias, tá? Não se esqueça também, se você estiver assistindo pelo YouTube, né, se inscrever no canal, deixa seu joinha aí pra gente, para fazer com que o algoritmo, né, entregue ainda mais esse conteúdo para mais pessoas. Se você estiver escutando pelo Spotify ou qualquer outro agregador, também não se esqueça lá de se inscrever, né, e de seguir o nosso podcast para você não estar perdendo mais nenhum outro episódio. Beleza? É isso aí. Grande abraço e até o próximo podcast. Valeu! Valeu! Para você que chegou no final desse vídeo ou desse áudio, né, se você estiver ouvindo o podcast, e quiser ter a chance de ter o seu projeto avaliado por um dos consultores da minha equipe, é o seguinte: aqui na descrição desse episódio tem um link para você se candidatar para uma vaga para a Mentoria Makers. Como que faz para se candidatar? Você agenda uma reunião com a gente. Vai ter um calendário, você vai agendar essa reunião. Agendada a reunião,
por telefone, a gente vai te mostrar um caminho para que você possa avançar junto com a gente na mentoria. A mentoria, ela funciona assim, em 3 etapas. Primeiro, a gente faz um diagnóstico do seu projeto, então um documento onde você preenche todos os detalhes a respeito do seu negócio, então a gente faz um raio-x do seu negócio. Depois, você vai para um planejamento estratégico com a gente, onde a gente vai desenhar exatamente quais são as táticas que você vai usar para criar, lançar e escalar o seu programa de assinatura. Inclusive, no planejamento, a gente pode desenhar a tua esteira de produtos, né, que são a suíte, né, um produto que conversa com o outro e tudo mais. Enfim, a gente tem um planejamento completo do teu negócio para entender exatamente o que você precisa para o seu negócio, independente do estágio que você esteja. Ou seja, ninguém é grande demais ou pequeno demais para estar na mentoria. Você pode estar do 0 ou pode estar faturando 1 milhão. Não tem problema. Se você estiver em qualquer lugar entre 0 e 1 milhão, a gente pode te ajudar dentro do processo da nossa mentoria, tá bom? E depois do planejamento, a gente tem a parte do acompanhamento. Então, a cada 15 dias, a gente tem acompanhamentos que se dividem em estratégicos e técnicos, onde a gente vai olhando o teu negócio e ajustando as bases para que você possa crescer com consistência, tá? Ao longo de todo o programa, um programa de 6 meses, renovado, né, de forma continuada, podendo ser renovado por mais 6 meses e assim sucessivamente, né? E ao longo de todo o programa, você vai ter desafios e vai ser acompanhado diretamente por nós, passo a passo, para alcançar os seus objetivos. A mentoria não é um curso, ela é o caminho que você precisa para alcançar o resultado que você deseja. Se você tiver interesse de se candidatar para uma vaga, simples. É só tocar no link que está aqui na descrição desse episódio e fazer o seu agendamento, porque a gente vai ter o maior prazer de bater um papo com você, entender o seu projeto, identificar como a gente pode te ajudar melhor e começar a trabalhar junto contigo, beleza? Então é isso, um grande abraço e espero o teu agendamento. Valeu!